Os astecas tinham uma arquitetura monumental, formas elaboradas de manutenção de registros, uma arte primorosa e um calendário astronômico superior a qualquer um na Europa. Ao ver os artefatos astecas trazidos pelos primeiros navios que chegaram com tesouros mexicanos, o artista Albrecht Dürer escreveu: "Em agosto de 1520 nunca tinha visto algo que tanto alegrasse meu coração. Um sol todo de ouro com uma braça inteira de largura, na verdade. O calendário astronômico asteca. Da mesma forma, uma lua toda de prata, igualmente grande. E também 2 aposentos cheios de todo tipo de armas, armaduras e outros armamentos maravilhosos. Tudo isso mais digno de ser visto do que maravilhas." Intelectuais ficaram perplexos com os livros dos astecas, os quais, disse um deles, quase parecem com os dos egípcios. Hernán Cortés descreveu sua capital, Tenochtitlan, como uma das cidades mais bonitas do mundo. As atividades e o comportamento das pessoas são quase de tão alto nível quanto na Espanha, assim como bem organizados e ordenados. Considerando que essas pessoas são bárbaras, sem o conhecimento de Deus e sem comunicação com outras nações civilizadas, é notável ver o que elas têm. 2 anos após ter escrito essas palavras, Cortés destruiu Tenochtitlan, junto com o resto da civilização asteca. Eis um relato asteca. Montezuma, o imperador asteca, ficou chocado, horrorizado com o que ouviu. Ele estava intrigado com a comida deles, mas o que quase o fez desmaiar foi o relato de como o grande canhão lombardo, em poder dos espanhóis, disparava a bala que troava quando saía. O barulho podia deixar alguém fraco, tonto. Algo como uma pedra saía dele numa chuva de fogo e centelhas. E a fumaça era suja. Tinha um cheiro enjoativo, fétido. E a bala, ao se chocar com uma montanha, fazia-a em pedaços de dissolver. Reduzia uma árvore serragem, a árvore desaparecia como se tivesse explodido. Quando contaram tudo isso a Montezuma, ele ficou aterrorizado. Seu coração fraquejou. Relatos continuavam a chegar. "Não somos tão fortes quanto eles", disseram a Montezuma. "Não somos nada comparados com eles." Os espanhóis começaram a ser chamados os deuses que vieram dos céus. Contudo, os astecas não tinham ilusões quanto a eles, os quais descreviam com estas palavras. Eles estavam interessados no ouro, pareciam macacos, os rostos brilhando. Sua avidez por ouro era clara e insaciável. Estavam famintos por ele, cobiçavam-no, queriam rechear-se com ele como se fossem porcos. Assim, elas o ficavam manuseando, pegando correntes de ouro, movendo-as para cá e para lá, apertando-as contra o corpo, balbuciando, tagarelando entre eles. Porém, sua percepção do caráter dos espanhóis não os ajudou a se defenderem. Em 1517 um grande cometa tinha sido visto no México. Montezuma, impressionado com a lenda da volta do deus asteca Quetzalcóatl, como um homem de pele branca chegando depois de atravessar o mar oriental, de imediato mandou executar seus astrólogos. Eles não tinham previsto o cometa e não o tinham explicado. Certo de uma iminente catástrofe, Montezuma se tornou distante e sombrio. Com a ajuda da superstição dos astecas e de sua tecnologia superior, um contingente de 400 europeus armados e seus aliados nativos, em 1521, derrotou e destruiu uma grande civilização de 1 milhão de pessoas. Os astecas nunca tinham visto um cavalo. Esse animal não existia no Novo Mundo. Nunca tinham aplicado a metalurgia do ferro na guerra. Não tinham inventado armas de fogo. Mesmo assim, a defasagem tecnológica entre eles e os espanhóis não era muito grande, talvez de uns poucos séculos. Devemos ser a sociedade técnica mais atrasada da galáxia. Qualquer sociedade ainda mais atrasada não teria radioastronomia. Se essa triste experiência que é o conflito cultural na Terra fosse o padrão galáctico, parece que já teríamos sido destruídos. Talvez com alguma admiração passageira por Shakespeare, Bach e Vermeer. Mas isso não aconteceu. Talvez as intentos alienígenas sejam total e inabalavelmente benignas, mais como as de la Perouse do que como as de Cortés. Ou será, apesar de todas as suposições quanto a OVNIs e antigos astronautas, que nossa civilização ainda não foi descoberta? Por um lado, sustentamos que, mesmo que só uma pequena fração das civilizações técnicas tenha aprendido a viver consigo mesma e com armas de destruição em massa, teríamos agora um enorme número de civilizações avançadas na galáxia. Já temos um lento voo interestelar, e achamos que um voo interestelar rápido é um objetivo possível para a espécie humana. Por outro lado, reiteramos que não há evidência crível de a Terra ter sido visitada, agora ou quando quer que seja. Isso não é uma contradição. Se a civilização mais próxima estiver, digamos, a uma distância de 200 anos-luz, levaria apenas 200 anos vir de lá para cá a uma velocidade próxima à da luz. Mesmo a 1, ou 1/10 de 1 da velocidade da luz, seres de civilizações próximas poderiam ter vindo no período de existência da humanidade na Terra.
Porque não estão aqui, há muitas respostas possíveis. Embora isso contradiga o legado de Aristarco e Copérnico, talvez sejamos os primeiros. Alguma civilização técnica teria de ser a primeira a surgir na história da galáxia. Talvez estejamos enganados em nossa crença de que pelo menos algumas civilizações conseguem vez ou outra evitar a autodestruição. Talvez haja algum problema imprevisto no voo espacial, interestelar conquanto, em velocidades muito menores do que a da luz, seja difícil imaginar que empecilhos seriam esses. Ou talvez eles estejam aqui, mas às ocultas, por causa de alguma lex galáctica, alguma não intervenção ética, em civilizações emergentes. Podemos imaginá-los curiosos e desapaixonados, nos observando, como fazemos com uma cultura bacteriana num prato de agar-agar, para determinar se, mais uma vez este ano, conseguiremos evitar nossa autodestruição. Mas há outra explicação consistente com tudo que sabemos. Se muitos anos atrás uma civilização avançada que faz exploração interestelar surgiu a uma distância de 200 anos-luz, ela não teria motivo para supor que havia algo de especial na Terra, a menos que já houvesse chegado até aqui. Nenhum artefato tecnológico humano, nem nossas transmissões de rádio teria tido tempo, mesmo viajando à velocidade da luz, de viajar 200 anos-luz. Do ponto de vista deles, todos os sistemas estelares próximos são, mais ou menos, igualmente atraentes para ser explorados ou colonizados. 4. Uma civilização técnica emergente. Após explorar seu próprio sistema planetário e desenvolver o voo espacial interestelar, começaria lenta e experimentalmente a explorar as estrelas mais próximas. Algumas estrelas não teriam planetas compatíveis com a existência de vida, talvez fossem todos gigantescos mundos de gás ou pequenos asteroides. Outras carregariam com eles um séquito de planetas compatíveis, mas alguns já seriam habitados, ou a atmosfera seria venenosa, ou o clima, inadequado. Em muitos casos os colonizadores teriam de mudar ou, como diríamos paroquialmente, terraformar o mundo para torná-lo ameno. A engenharia de um planeta levaria tempo. Vez ou outra, um mundo já compatível seria encontrado e colonizado. A utilização de recursos planetários para que se possam construir novas espaçonaves interestelares seria um processo lento. Mais tarde, uma missão de segunda geração para exploração e colonização partiria para estrelas onde ninguém tivesse estado. E desse modo uma civilização poderia devagar abrir caminho entre os mundos, como se fosse uma trepadeira. É possível que, em algum tempo ulterior, com colônias de terceira ordem e superiores desenvolvendo novos mundos, outra civilização independente em expansão fosse descoberta. Muito provavelmente contatos recíprocos já teriam sido feitos pelo rádio ou por outros meios remotos. Os recém-chegados seriam um tipo diferente de sociedade colonial. É concebível que duas civilizações em expansão com diferentes necessidades planetárias ignorem uma a outra. As filigranas de seus padrões de expansão se entrelaçando, mas não conflitando, podem cooperar na exploração de uma região da galáxia. Mesmo civilizações próximas poderiam passar milhões de anos nessas expedições coloniais separadas ou conjuntas, sem nunca deparar com nosso obscuro sistema solar. Nenhuma civilização poderá sobreviver a uma fase de exploração interestelar a menos que limite seus habitantes. Qualquer sociedade com acentuada explosão populacional será obrigada a dedicar todas as suas energias e habilitação tecnológica para alimentar e cuidar da população no planeta que é seu lar natural. Essa é uma conclusão de grande alcance e de modo algum baseada nas idiosincrasias de determinada civilização. Em qualquer planeta, não importa sua biologia ou sistema social, um aumento exponencial da população consumirá todos os recursos. Inversamente, toda civilização que se envolva para valer em exploração e colonização interestelar deve ter um crescimento populacional zero ou muito perto disso, durante muitas gerações. Mas uma civilização com uma taxa baixa de crescimento populacional levará bastante tempo para colonizar muitos mundos, mesmo se as restrições a um rápido crescimento da população forem amenizadas depois de se chegar a um luxuriante paraíso. Meu colega William Newman e eu calculamos que se há 1 milhão de anos uma civilização exploradora do espaço com uma taxa baixa de crescimento populacional aparecesse a uma distância de 200 anos-luz e se espalhasse para fora, colonizando mundos compatíveis ao longo do caminho, suas espaçonaves de reconhecimento estariam entrando em nosso sistema solar somente agora. Porém, 1 milhão de anos é muito tempo. Se a civilização mais próxima fosse mais jovem do que isso, ainda não teria chegado até nós. Uma esfera com raio de 200 anos-luz contém 200 mil sóis, e talvez um número análogo de mundos passíveis de colonização. Só depois de 200 mil mundos terem sido colonizados, é que no decorrer normal das coisas, nosso sistema solar seria descoberto por acaso como um lugar que abriga uma civilização nativa. O que significa para uma civilização ter 1 milhão de anos de existência só temos radiotelescópios e naves espaciais há poucas décadas.
Nossa civilização técnica tem poucas centenas de anos de idade. Ideias científicas de cunho moderno, poucos milhares. A civilização em geral. Poucas dezenas de milhares de anos seres humanos evoluíram neste planeta poucos milhões de anos atrás. Considerando nosso estágio atual de progresso técnico, uma civilização avançada com milhões de anos de idade estaria à nossa frente tanto como estamos à frente de um gálago ou macaco. Será que reconheceríamos sua presença? Será que uma sociedade 1 milhão de anos adiantada em relação a nós estaria interessada em colonização ou voo espacial interestelar? As pessoas têm um tempo de vida limitado por alguma razão. Um progresso imenso nas ciências biológicas e médicas poderia descobrir essa razão e encontrar os remédios adequados. Será que estamos tão interessados em voos espaciais como forma de nos perpetuarmos além de nosso tempo de vida? Uma civilização composta essencialmente de seres imortais poderia considerar a exploração interestelar como infantilidade. Pode ser que não tenhamos sido visitados porque as estrelas se disseminaram de maneira tão abundante na expansão do espaço que antes de uma civilização próxima chegar até nós, ela já mudou suas motivações exploratórias, ou evoluiu para formas para nós indetectáveis. Um tema típico na ficção científica e na literatura sobre OVNIs é que os extraterrestres são tidos como mais ou menos tão capacitados quanto nós. Talvez tenham tipos diferentes de espaçonave ou armas emissoras de raios. Mas nos combates e a ficção científica gosta de descrever combates entre civilizações, eles e nós somos equiparados. Na verdade, quase não há possibilidade de que duas civilizações galácticas interajam no mesmo nível. Em qualquer caso de confronto, uma delas sempre dominará por completo a outra. 1 milhão de anos é muita coisa. Se uma civilização avançada chegasse ao sistema solar, não haveria nada que pudéssemos fazer quanto a isso. Sua ciência e sua tecnologia estariam muito além das nossas. A preocupação com a possibilidade de haver intenções malévolas numa civilização avançada com que possamos entrar em contato não tem sentido. É mais provável que o mero fato de terem sobrevivido por tanto tempo signifique que aprenderam a viver consigo mesmos e com outros. Talvez nossos temores de contatos extraterrestres sejam mera expressão de nosso próprio atraso. Uma expressão de nossa consciência culpada por nossa história pregressa. A devastação causada a civilizações só um pouco mais atrasadas que nós. Lembrámonos de Colombo e dos Arhuaques, Cortés e os Aztecas, mesmo da sina dos Tlingits nas gerações posteriores a de la Perus. Lembrámonos e nos preocupamos. Mas se uma armada interestelar aparecer em nossos céus, prevejo que seremos muito receptivos. Seria muito mais provável um tipo bem diferente de contato. Caso que já comentamos, em que receberíamos uma mensagem rica e complexa, talvez por rádio, de outra civilização no espaço, mas sem fazer ao menos por algum tempo contato físico com ela. Nesse caso, a civilização que transmitiu a mensagem não teria como saber se a recebemos. Se acharmos que seu conteúdo é ofensivo ou ameaçador, não estaremos obrigados a responder. Mas se a mensagem contiver informação valiosa, as consequências para nossa civilização serão assombrosas. Em um insight sobre ciência e tecnologia, arte, música, política, ética, filosofia e religião alienígenas, e mais do que tudo uma profunda desprovincialização da condição humana. Saberemos o que mais é possível, como estarmos compartilhando insights científicos e matemáticos com outra civilização. Creio que a compreensão da mensagem interestelar será a parte mais fácil do problema. Convencer o Congresso americano e o Conselho de Ministros da União Soviética (SINC) a financiar uma busca por inteligência extraterrestre é a parte mais difícil. Na verdade, seria muito mais provável um tipo bem diferente de contato. Caso que já comentamos, em que receberíamos uma mensagem rica e complexa, talvez por rádio, de outra civilização no espaço, mas sem fazer ao menos por algum tempo contato físico com ela. Nesse caso, a civilização que transmitiu a mensagem não teria como saber se a recebemos. Se acharmos que seu conteúdo é ofensivo ou ameaçador, não estaremos obrigados a responder. Mas se a mensagem contiver informação valiosa, as consequências para nossa civilização serão assombrosas. Em um insight sobre ciência e tecnologia, arte, música, política, ética, filosofia e religião alienígenas, e mais do que tudo uma profunda desprovincialização da condição humana. Saberemos o que mais é possível, como estarmos compartilhando insights científicos e matemáticos com outra civilização. Creio que a compreensão da mensagem interestelar será a parte mais fácil do problema. Convencer o Congresso americano e o Conselho de Ministros da União Soviética (SINC) a financiar uma busca por inteligência extraterrestre é a parte mais difícil.
Na verdade, pode ser que essas civilizações estejam divididas em duas grandes categorias, uma na qual cientistas não sejam capazes de convencer não cientistas a autorizar uma busca de inteligência extraplanetária, na qual as energias sejam direcionadas apenas para assuntos internos, na qual as percepções convencionais continuem a não ser desafiadas, e a sociedade vacile e recue entre as estrelas. E outra categoria na qual a nobre visão do contato com outras civilizações seja amplamente partilhada e se empreenda uma busca de grande envergadura. Esse é um dos poucos empreendimentos humanos nos quais mesmo um fracasso será um sucesso. Se procedermos a uma busca rigorosa por sinais de rádio extraterrestres que abranja milhões de estrelas e não ouvirmos nada, concluiremos que as civilizações galácticas são, no melhor dos casos, raríssimas, e isso calibrará nosso lugar no universo. Seria uma expressão eloquente de quão raras são as coisas vivas de nosso planeta, sublinhando, como nenhuma outra coisa o fez na história humana, ou, no valor individual de cada ser humano. E se conseguirmos ouvir um sinal, a história de nossa espécie e de nosso planeta mudará para sempre. Seria fácil para os extraterrestres criar uma mensagem interestelar artificial inequívoca. Por exemplo, os primeiros 10 números primos, números divisíveis apenas por eles mesmos, e por 1, são 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. É muito improvável que qualquer processo físico natural contenha apenas números primos. Se recebêssemos uma mensagem assim, deduziríamos a existência de uma civilização exterior que pelo menos conhece os números primos. Mas a hipótese mais provável é que essa comunicação interestelar seja uma espécie de palimpsesto, como os palimpsestos de antigos escritores que, na falta de papiro ou de pedra, sobrepunham suas mensagens a mensagens pré-existentes. Talvez numa frequência adjacente ou num ritmo mais rápido, haveria outra mensagem, que se revelaria como uma cartilha ou manual, uma introdução à linguagem do discurso interestelar. Essa cartilha seria repetida uma infinidade de vezes, porque a civilização transmissora não teria como saber quando sintonizamos a mensagem. E depois, num nível mais profundo no palimpsesto, por baixo do sinal que o anuncia a introdução, estaria a verdadeira mensagem. A tecnologia do rádio permite que a mensagem seja de uma riqueza inconcebível. Talvez quando a sintonizarmos estaremos no meio do volume 3267 da Enciclopédia Galáctica. Descobriríamos a natureza de outras civilizações. Haveria muitas, cada uma delas formada de organismos espantosamente diferentes de qualquer coisa existente neste planeta. Elas teriam uma visão um tanto diferente do universo. Teriam artes e funções sociais diferentes. Estariam interessadas em coisas nas quais nunca pensamos. Ao comparar nosso conhecimento com o delas, teríamos um crescimento incomensurável. E com nossas recém-adquiridas informações armazenadas em memória de computador, seríamos capazes de ver que tipo de civilização vive em que lugar da galáxia. Imagine um enorme computador galáctico. Um repositório mais ou menos atualizado, de informação sobre a natureza e as atividades de todas as civilizações na Via Láctea. Uma grande biblioteca sobre a vida no cosmos. Talvez entre os conteúdos da Enciclopédia Galáctica haja um conjunto de sumários sobre essas civilizações, informações enigmáticas, sedutoras e evocativas depois que conseguirmos traduzi-las. Mais tarde, após esperar o tempo que quiséssemos, decidiríamos responder. Transmitiríamos alguma informação sobre nós mesmos, no início apenas o básico, começando um longo diálogo interestelar, que partiria de nós, porém, devido às vastas distâncias no espaço e à velocidade finita da luz, seria continuado por nossos descendentes remotos. E algum dia, num planeta de alguma estrela muito distante, um ser muito diferente de qualquer um de nós requisitaria um excerto impresso da Enciclopédia Galáctica para adquirir alguma informação sobre essa mais nova sociedade a se juntar à comunidade das civilizações galácticas. N. Tipo de civilização, 1,8. Código da sociedade 2A11. Nós que sobrevivemos. Estrela F0V, espectro variável, R9,77KPC, ERI 0751. ITSW, N planeta sexto. A2,4 n 13 cm. M7 n 18, R2,14, PEN 7 n Colônias extraplanetárias. A idade do planeta 1,14 n 17s. Primeiro contato iniciado localmente 240, 108 s atrás. Recepção do primeiro código galáctico encaixado 240, 108 s atrás. Biologia C, N, OH, S, SISCL, BRH2O, S8, aletos sulfones poliaromáticos. Autótrofos fotoquimossintéticos móveis em atmosfera fracamente redutora. M. Politáxico, monocromomático. M. AE, 310 12 gram, TA 510, 10S.
Nenhuma próstese genética. Genoma 607 bits, não redundantes genoma, médio 2002. Tecnologia exponencial se aproximando do limite assintótico. Cultura global não gregária poliespecífica 2 gêneros, 41 espécies poesia aritmética. IA prepartum postpartum. 05230. Individual comunal 03314. Artístico-tecnológico 008118. Probabilidade de sobrevivência por 100 anos 80. Tipo de civilização 2,30. Código da Sociedade 1A1, nós que nos tornamos um. Civilização interestelar. 100 comunidades planetárias utiliza 1504 supergigantes, 0 VBV, EV estrelas e pulsares. Idade da civilização 6,09 Ni 15s. Primeiro contato iniciado localmente 6,9 Ni 15s. Recepção do primeiro código galáctico agrupado, 609 seconds atrás. Civilização fonte, canal de neutrino. Grupo local polilogo, biologia CHOB semicondutores 4K orgânicos metalcolados, tipos variados. Electrovoros criogênicos supercondutores com denso empacotamento em cristal de nêutron e mineradores de estrelas modulares politáxico. Variação de M. TAO 5 e 1015S. Genoma 6017 bits não redundantes. Genoma médio 3017. Probabilidade de sobrevivência por 106 anos 99. Sumários computadorizados hipotéticos de duas civilizações avançadas da Enciclopédia Galáctica, por John Lomberg, e o autor. N tipo de civilização 1.0J. Código da Sociedade 4G4, Humanidade. Estrela G2V, R9864 QPC. Guerra 40. N planeta terceiro. A Human Ni 13 cm. M6 1027 G. R6,4, Pa Udinawat. Ed colônias extraplanetárias nenhuma. A idade do planeta 1,45 Primeiro contato iniciado localmente 1,21109s atrás. Recepção do primeiro código galáctico agrupado aplicação pendente. EM Biologia C. N. O. S. H2O PA4. Ácido desoxirribonucleico. Nenhuma próstese genética. Heterótrofos móveis, simbiontes com autótrofos fotossintéticos. Habitantes de superfície monoespecíficos. Policromáticos. Respiramo 2. Tetrapiroles fecoelados no fluido circulatorio. Mamíferos sexuados. M approximately equal to 710 grams. T approximately equal to 210 seconds. Genomas 4109. Tecnologia, exponencial combustíveis fósseis, armas nucleares, guerra organizada poluição do meio ambiente. Cultura 200 Estados-nação. 6 potências globais, homogeneidade cultural e tecnológica a caminho. Prepartum postpartum 02118. Individual communal 03117. Artístico-tecnológico 0,1411. Probabilidade de sobrevivência por 100 anos 40. Sumário hipotético de uma civilização Gida, da Enciclopédia Galáctica, por John Lomberg, e o autor. Até o momento, a lista de sondas interestelares só ganhou mais um membro, a New Horizons, lançada em 2006. A única sonda a deixar os domínios do Sistema Solar foi a Voyager 1. NRT. São ondas geradas pelo desequilíbrio da força da gravidade com o empuxo em um fluido, como as ondas da praia. Não confundir com ondas gravitacionais, como as originadas na colisão de buracos negros fazendo oscilar o tecido do espaço-tempo. NRT. A astrobiologia é uma área da pesquisa científica que está florescendo nos dias de hoje. NRT. Os conceitos explorados neste capítulo são também desenvolvidos no romance e filme Contatos, de autoria de Carl NRT 3. Quem fala em nome da Terra? Com que propósito deveria me incomodar em ir buscar os segredos das estrelas? Tendo morte e escravidão o tempo todo diante de meus olhos. Pergunta feita por Anaximenes a Pitágoras. 600 a.C. Segundo Montaigne, como devem ser vastos esses orbes, e quão desprezível é a Terra, o teatro no qual todos os nossos poderosos projetos, todas as nossas navegações e todas as nossas guerras são transacionados quando comparada com eles. É uma consideração muito apropriada, e matéria para reflexão, quanto a esses reis e príncipes que sacrificam a vida de tanta gente, só para se jactarem em sua ambição de serem senhores de algum canto miserável deste pequeno lugar. Christian Huygens. Novas conjecturas a respeito de mundos planetários, seus habitantes e suas produções.
1690, olhamos em retrospecto para incontáveis milhões de anos, e vemos a grande vontade de viver irrompendo para fora da lama entre as ondas, irrompendo de forma em forma e de poder em poder, arrastando-os e depois caminhando confiante na terra, lutando durante gerações inteiras para dominar o ar, rastejando para a escuridão das profundezas. Nós devemos voltar-se contra si mesma na fúria e na fome, e ganhar nova forma. Nós devemos ficar cada vez mais semelhante a nós, expandindo-os e elaborando-os, perseguindo seu inabalável e inconcebível propósito, até por fim chegar até nós, e seu ser palpitar em nosso cérebro e artérias. É possível acreditar que todo o passado não é mais do que o começo de um começo, e que tudo o que é e que foi, não é senão o crepúsculo do amanhecer. É possível acreditar que tudo que a mente humana jamais realizou, não é senão o sonho antes do despertar. De nossa linhagem surgirão mentes que voltarão a nós em nossa pequenez para saber de nós mais do que sabemos sobre nós mesmos. Um dia virá, um dia na infindável sucessão de dias, em que seres que hoje são latentes em nossos pensamentos e ocultos em nossas ilhargas, estarão de pé sobre esta terra como se fica de pé sobre um banquinho, e estenderão as mãos entre as estrelas. H. G. Wells, The Discovery of the Future, Nature, N. 65. P. 326. 1902. O cosmos só foi descoberto ontem. Durante 1 milhão de anos esteve claro para todos que não havia outros lugares, além da Terra. Então, no último 10º do tempo de vida de nossa espécie, num instante entre Aristarco e nós mesmos, percebemos com relutância que não éramos o centro e a razão de ser do universo. E sim que vivíamos num mundo minúsculo e frágil perdido na imensidão e na eternidade. À deriva num grande oceano cósmico pontilhado aqui e ali por 100 bilhões de galáxias e 1 bilhão de trilhão de estrelas. Corajosamente pusemos a mão na água para testá-la, e descobrimos um oceano compatível conosco, em ressonância com nossa natureza. Algo em nós reconhece o cosmos como nosso lar. Somos feitos de cinza estelar. Nossa origem e nossa evolução têm sido ligadas a eventos cósmicos distantes. A exploração do cosmos é uma jornada de autodescobrimento. Como já sabiam os antigos criadores de mitos, somos filhos tanto do céu como da terra. Em nossa posse deste planeta acumulamos uma perigosa bagagem evolucionária, propensões hereditárias para agressão e ritual, submissão a líderes, hostilidade com forasteiros, o que de algum modo põe em questão nossa sobrevivência. Mas também adquirimos compaixão para com os outros, amor a nossos filhos e aos filhos de nossos filhos, vontade de aprender com a história e uma grande, sublime e apaixonada inteligência que são os evidentes instrumentos de nossa continuada sobrevivência e prosperidade. Não há certeza quanto a quais aspectos de nossa natureza prevalecerão, sobretudo quando nossa visão, nosso entendimento e nossas perspectivas estão ligados exclusivamente à Terra, ou, pior, a uma pequena parte dela. Porém lá em cima, na imensidão do cosmos, uma perspectiva inescapável nos aguarda. Ainda não há sinais evidentes de uma inteligência extraterrestre. E isso faz com que nos perguntemos se civilizações, como a nossa, não estariam se lançando para a autodestruição. Não se vê em fronteiras nacionais quando se observa a Terra a partir do espaço. É difícil manter um fanatismo étnico ou religioso, ou um chauvinismo nacional, quando vemos nosso planeta como um frágil crescente azul, dissolvendo-se para se tornar um inconspícuo ponto de luz contra o bastião e a cidadela das estrelas. Viajar é ampliar horizontes. Existem mundos nos quais a vida nunca se manifestou. Existem mundos que foram carbonizados e destruídos por catástrofes cósmicas. Temos a felicidade de estar vivos, somos poderosos, o bem-estar de nossa civilização e de nossa espécie está em nossas mãos. Se não falarmos em nome da Terra, quem o fará? Se não estivermos comprometidos com nossa própria sobrevivência, quem estará? A espécie humana está envolvida agora num grande empreendimento que, se bem-sucedido, será tão importante quanto a colonização da terra firme e a descida das árvores. De maneira hesitante, estamos tentando quebrar as correntes da Terra em termos metafóricos, ao confrontar e subjugar as admoestações do cérebro mais primitivo que existe dentro de nós. Fisicamente, viajando para os planetas e escutando as mensagens das estrelas. Esses dois empreendimentos estão indissoluvelmente ligados. Cada um deles, creio, é condição necessária para o outro. Mas nossas energias têm sido muito mais direcionadas para a guerra. Hipnotizados por desconfianças mútuas, quase nunca levando em consideração as espécies ou o planeta, as nações se preparam para a morte. E como o que estamos fazendo é tão terrível, tendemos a não pensar muito nisso. Mas aquilo que não levamos em consideração é improvável que possamos corrigir. Toda pessoa pensante tem uma guerra nuclear, e todo estado tecnológico tem planos para ela. Todos sabem a loucura que ela representa e toda nação tem um pretexto para ela.
Existe uma abominável cadeia de causalidade. Os alemães estavam trabalhando na bomba no início da Segunda Guerra Mundial, por isso os americanos tiveram de construí-la primeiro. Se os americanos têm uma, os soviéticos têm de ter uma, depois os britânicos, os franceses, os chineses, os indianos, os paquistaneses. No final do século XX, muitas nações reuniram armas nucleares. É fácil projetá-las e construí-las. Material fissionável podia ser roubado de reatores nucleares. Armas nucleares tornarão-se quase uma indústria caseira. As bombas convencionais da Segunda Guerra Mundial foram chamadas de arrasa-quarteirão. Com 20 toneladas de TNT, eram capazes de destruir um quarteirão de uma cidade. Todas as bombas despejadas em todas as cidades durante o conflito somaram cerca de 2 milhões de toneladas, 2 megatons, de TNT. Cannes, Coventry e Rotterdam, Dresden e Tóquio. Toda a morte que choveu dos céus entre 1939 e 1945, 100 mil quarteirões, 2 megatons. No final do século XX, 2 megatons é a quantidade de energia liberada de uma única e mais ou menos prosaica bomba termonuclear, uma só bomba com a força destrutiva de todas as bombas da Segunda Guerra Mundial. Mas há dezenas de milhares de armas nucleares. Na nona década do século XX, os mísseis estratégicos e os bombardeiros da União Soviética e dos Estados Unidos têm como alvo de suas ogivas 15 mil pontos designados. Nenhum lugar no planeta é seguro. A energia contida nessas armas, gênios do mal à espera, pacientes, de que os Aladins esfreguem as lâmpadas. É muito mais que 10 mil megatons, porém com a destruição eficientemente concentrada não no decorrer de 6 anos, mas de algumas horas, uma arrasa-quarteirão para cada família no planeta. Uma Segunda Guerra Mundial, em cada segundo no decorrer de uma tarde ociosa. A causa imediata das mortes num ataque nuclear são as ondas de choque que podem arrasar prédios pesadamente reforçados a muitos quilômetros de distância. A tempestade de fogo, os raios gama e os nêutrons que fritam quem está dentro de casa ou passando na rua. Uma estudante que sobreviveu ao ataque americano em Hiroshima, o evento que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, escreveu este relato em primeira mão. Numa escuridão que parecia o fundo do inferno, eu ouvia as vozes de outros alunos chamando por suas mães. E na base da ponte, dentro de uma grande cisterna que tinha sido cavada ali, havia uma mãe chorando, segurando acima da cabeça um bebê desnudo, queimado num vermelho vivo por todo o corpo. E outra mãe chorava e soluçava enquanto oferecia o seio queimado a seu bebê. Na cisterna os alunos estavam só com a cabeça acima da água, as duas mãos juntas e entrelaçadas enquanto gritavam e berravam, implorando, chamando-o por seus pais. Mas cada uma das pessoas que passava estava ferida. Todas elas, e não havia ninguém para quem se voltar por ajuda. E os cabelos chamuscados na cabeça das pessoas estavam frisados, esbranquiçados e cobertos de poeira. Não pareciam ser humanos, nem criaturas deste mundo. A explosão em Hiroshima, ao contrário da subsequente em Nagasaki, se deu no ar, muito acima da superfície, e o fallout, a precipitação radioativa, foi insignificante. Mas em 1º de março de 1954, um teste de arma termonuclear no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, teve potência maior do que a esperada. Uma grande nuvem radioativa desceu sobre o pequeno atol de Rongelap, a 150 km de distância, onde os habitantes compararam a explosão a um sol que nascia no oeste. Algumas horas depois, cinza radioativa caía sobre Rongelap como se fosse neve. A dose média recebida foi de apenas 175 Reds, pouco menos da metade da dose necessária para matar uma pessoa. Como o local ficava longe da explosão, não morreu muita gente. Claro que o estronço radioativo que os habitantes comeram concentrou-se em seus ossos, e o iodo radioativo concentrou-se em sua tireoide. 2/3 das crianças, e 1/3 dos adultos tiveram depois anomalias na tireoide. Crescimento retardado e tumores malignos. Em compensação, os ilhéus de Marshall receberam cuidados médicos especializados. A potência da bomba de Hiroshima foi de apenas 13 kilotons, o equivalente a 13 mil toneladas de TNT. A potência do teste em Bikini foi de 15 megatons. Num confronto nuclear total, no auge de uma guerra termonuclear, o equivalente a 1 milhão de bombas de Hiroshima seria despejado por todo o mundo. Na mesma proporção de mortalidade de Hiroshima, onde cerca de 100 mil pessoas morreram com uma bomba de 13 kilotons, isso seria suficiente para matar 100 bilhões de pessoas. Mas no final do século XX há menos de 5 bilhões de pessoas no planeta. Claro que nesse confronto nem todos morreriam com a explosão e o fogo, a radiação e a precipitação radioativa. Embora a precipitação se prolongue por mais tempo, 90 do estrôncio 90 decai, em 96 anos 90 do césio 137, em 100 anos 90 do iodo 31, em apenas um mês. Os sobreviventes poderiam testemunhar consequências da guerra mais sutis.
Um confronto nuclear total queimaria o nitrogênio nas camadas superiores do ar, convertendo-o em óxidos de nitrogênio, que por sua vez destruiriam uma quantidade significativa de ozônio na alta atmosfera, permitindo a entrada de uma dose intensa de radiação solar ultravioleta. 1. O fluxo ultravioleta aumentado duraria muitos anos. Causaria câncer de pele, sobretudo em pessoas de pele clara. O muito mais importante, afetaria a ecologia do planeta de um modo que hoje desconhecemos. A luz ultravioleta destruiria colheitas. Muitos micro-organismos seriam mortos, não sabemos quais nem em que quantidades nem as consequências disso. Os organismos que morreriam podem, até onde sabemos, ser a base de uma ampla pirâmide ecológica no topo da qual estamos nós. A poeira posta no ar por um confronto nuclear total refletiria a luz solar e esfriaria um pouco a Terra. Mesmo um pequeno esfriamento pode ter consequências desastrosas para a agricultura. Pássaros são mortos pela radiação com mais facilidade do que insetos. Pragas de insetos e, como resultado, mais transtornos agrícolas são uma provável sequela de uma guerra nuclear. Há outro tipo de praga com o qual se preocupara do bacilo da peste, endêmica em toda a Terra. No final do século XX, humanos não morrem muito de peste, não porque ela não exista, mas porque a resistência a ela é elevada. No entanto, a radiação produzida numa guerra nuclear, entre seus muitos outros efeitos, debilitaria o sistema imunológico, causando uma deterioração de nossa capacidade de resistir a doenças. A longo prazo, haveria mutações, novas variedades de micróbios e insetos que poderiam causar ainda mais problemas aos sobreviventes de um holocausto nuclear. E talvez, após um intervalo, quando tivesse havido tempo bastante para que as mutações recessivas se recombinassem e se manifestassem, haveria novas e horrendas variedades de seres humanos. A maior parte dessas mutações, quando manifesta, seria letal. Poucas não seriam. E haveria então outras tragédias. A perda de entes queridos, as legiões de queimados, cegos e mutilados, doença, peste, venenos radioativos perdurando no ar e na água, ameaça de tumores e de crianças natimortas e malformadas, a carência de cuidados médicos. É desesperançada a noção de que uma civilização foi destruída por nada saber que poderíamos ter evitado isso, e não o fizemos. L. F. Richardson foi um meteorologista britânico interessado na guerra. Ele queria entender suas causas. Há analogias intelectuais entre a guerra e o clima. Ambos manifestam regularidades, o que implica que não são forças implacáveis, e sim sistemas naturais que podem ser compreendidos e controlados. Para compreender o clima global, é preciso primeiro coletar um grande corpo de dados meteorológicos, descobrir como o clima de fato se comporta. Nossa abordagem deve ser a mesma, concluiu Richardson, se quisermos compreender a guerra. Assim, ele coletou dados referentes a centenas de guerras que tinham sido travadas em nosso pobre planeta entre os anos 1820. Os resultados obtidos por Richardson foram publicados num livro póstumo chamado The Statistics of Deadly Quarrels, Estatísticas de Conflitos Mortais. Como estava interessado em saber quanto tempo se passaria até haver uma guerra com determinado número de vítimas, ele definiu um índice, M, que representa a magnitude de uma guerra, ou o número de mortes que ela causa diretamente. Uma guerra de magnitude M3 seria uma mera escaramuça, matando apenas 1000 pessoas. 103. M5 ou M6 notam guerras mais sérias, em que 100.105 ou 1.106 de pessoas são mortas. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais têm magnitudes mais elevadas. Ele descobriu que quanto mais pessoas morrem numa guerra, menos provável é que ela ocorra, e mais tempo transcorre antes de ela ocorrer. Assim como tempestades violentas ocorrem com menos frequência do que aguaceiros. E. Richardson propôs que, continuando a traçar a curva até valores muito pequenos de M, chegando a M0, os intervalos de tempo seriam uma predição da incidência de assassinatos em âmbito mundial em algum lugar do mundo. Alguém é assassinado a cada 5 minutos. Assassinatos individuais e guerras em maior escala, disse ele, são duas extremidades de um mesmo contínuo, uma curva sem inflexões. Daí se segue, não num sentido trivial, mas também, creio, num sentido profundamente psicológico, que a guerra é assassinato com um mandado muito maior. Quando nosso bem-estar é ameaçado, quando nossas ilusões quanto a nós mesmos são desafiadas, tendemos ao menos alguns de nós a ser tomados por uma sanha homicida. E quando as mesmas provocações são feitas a estados nacionais, eles também às vezes são tomados de uma sanha homicida, atiçada com bastante frequência por aqueles que buscam poder pessoal ou lucro. Mas à medida que a tecnologia do assassinato se aprimora e as penalidades da guerra aumentam, muita gente tem de ser tomada ao mesmo tempo de uma sanha homicida para que se desencadeie uma grande guerra. Como os órgãos de comunicação de massa em geral estão nas mãos do Estado, pode comumente se arranjar isso. A guerra nuclear é exceção. Ela pode ser desencadeada por um número muito pequeno de pessoas.
Vemos aqui um conflito entre nossas paixões e o que é às vezes chamado de nossa melhor índole entre a profunda e antiga parte reptiliana do cérebro, complexor, no comando da sanha homicida, e as mais recentemente desenvolvidas partes mamíferas e humanas do cérebro, o sistema límbico e o córtex cerebral. Quando humanos viviam em grupos pequenos, nossas armas eram irrisórias, e mesmo um guerreiro enfurecido poderia matar só umas poucas pessoas. À medida que nossa tecnologia se aprimorou, os meios para a guerra também se aprimoraram. No mesmo e breve intervalo, nós também nos aprimoramos. Com a razão, aprendemos a moderar nossa raiva, nossa frustração e nosso desespero. Exsanamos. Em escala planetária, injustiças que ainda há pouco eram globais e endêmicas. Mas nossas armas agora podem matar bilhões. Nós nos aprimoramos com rapidez suficiente, estamos pregando a razão de maneira tão efetiva quanto poderíamos. Estudamos com coragem bastante as causas da guerra. Aquilo que com frequência é chamado de estratégia de dissuasão nuclear é notável por se apoiar no comportamento de nossos ancestrais não humanos. Henry Kissinger, político americano contemporâneo, escreveu: a dissuasão depende, acima de tudo, de critérios psicológicos. Para fins de dissuasão, um blefe levado a sério é mais útil do que uma ameaça séria interpretada como blefe. Um blefe nuclear verdadeiramente efetivo, no entanto, inclui ocasionais atitudes de irracionalidade, um avanço para os horrores da guerra nuclear. Então, o inimigo potencial é tentado a ceder em pontos em disputa em vez de desencadear um confronto global, que a aura de irracionalidade tornou plausível. O principal perigo de adotar uma postura de irracionalidade em que se possa acreditar é que para dar resultado você tem de fazer isso muito bem. Após algum tempo, você fica acostumado com isso, e deixa de ser fingimento. O equilíbrio global do terror, cujos pioneiros e líderes são os Estados Unidos e a União Soviética, tem como reféns os cidadãos da Terra. Cada lado traça os limites do comportamento permitido ao outro. O inimigo em potencial deve ter